segundo a imprensa esquerdista, Gilmar Mendes acabou de ser agredido, né, por um jornalista de direita. Porém, tem gente dizendo que, na verdade, quem foi agredido foi o jornalista de direita. Aí eu vou trazer aqui os vídeos, vou colocar as imagens aqui na tela para vocês. Vou colocar as imagens e vocês vão assistir e vão colocar aqui nos comentários quem realmente foi agredido. Se foi o ministro Gilmar Mendes ou se foi o jornalista de direita lá em Portugal, gente. Então eu vou trazer as imagens, tudo bonitinho, tudo certinho aqui na tela para todos vocês. Afinal de contas, o ministro Gilmar Mendes foi agredido na entrada do Gilmar Palusa lá em Portugal. Eu vou trazer absolutamente tudo aqui na tela para vocês assistirem. Inclusive, as imagens também vão estar aqui. Gente, e a Polícia Federal, que pode acionar a Interpol para rastrear o patrimônio de uma grande autoridade de Brasília, gente, tá? A Polícia Federal pode acionar a Interpol, você viu que ponto que chegou, para rastrear o patrimônio de um homem muito poderoso de Brasília. Quem será? Claro que eu vou trazer também essa informação completa nos mínimos detalhes. E jornalista, gente, tá? Da Globo acaba de revelar que Lula está disposto a se ajoelhar e se humilhar perante Donald Trump, parece que para proteger os seus criminosos, né? Os nossos criminosos aqui do Brasil. Sim, gente, tá? Segundo a imprensa, na verdade, a Globo, gente, tá? Lula realmente está disposto a se humilhar, a se arrastar, a se ajoelhar perante Donald Trump para proteger os seus criminosos aqui no Brasil. Vocês vão entender porque eu vou trazer a manchete e vou explicar nos mínimos detalhes tudo que está acontecendo, por que que o Lula ligou o modo desespero. E o Tribunal de Contas da União partindo para cima de ministro da Suprema Corte. É, gente, o trem tá ficando feio, o trem tá ficando feio. Gente, além dessas outras várias informações, inclusive uma notícia terrível para o Lula também, que acabou de ser confirmada, que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. Rapidamente, não esqueçam só de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E ó, já vai pegando aí o cafezinho de vocês. A maluca do café chegou, gente, tá? Tô aqui tomando meu cafezinho, trazendo aqui, gente, tá? Notícia uma mais impactante que a outra para todos vocês. Vamos lá, dando início aqui aos nossos trabalhos, ao vivo na Rádio Auriverde, e revelou absolutamente tudo o que aconteceu. Agora vocês assistam e coloquem aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que realmente foi agredido. O Gilmar Mendes, né? Verbalmente agredido, ou os seguranças, né? Do Paulo Gonet ou do Gilmar Mendes agrediram os jornalistas? Acham que eles foram agredidos? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, assim que vocês assistirem os dois, contando exatamente tudo o que aconteceu ali. Walter, a gente vai para Portugal agora. Lá estão Didi, Adriano Castro, Didi Redpil, e Sérgio Tavares, nosso correspondente na Europa. Parece-me que Sérgio foi agredido por um segurança de Gilmar Mendes no Gilmar Palusa. Ele vai contar tudo para a gente agora ao vivo. Estão ainda em Portugal, aliás, está ainda em Portugal Didi, ao lado do nosso enviado, nosso correspondente Sérgio Tavares, para contar o que aconteceu por ali em mais uma edição do Gilmar Palusa. Parece-me, repito, que o Sérgio foi agredido por seguranças de Gilmar Mendes. A gente deu uma paradinha aqui, eu e Sérgio, a gente deu uma parada aqui para bater esse papo aqui com vocês. Estamos acabando de sair lá do Gilmar Palusa, não tinha mais clima para a gente continuar com o nosso trabalho jornalístico lá. Não deixaram nem o Sérgio fazer a credencial dele para adentrar no recinto. Eu ainda consegui entrar no recinto, entrei lá dentro do auditório, onde estava o ministro Alexandre de Moraes falando na hora que eu entrei, etc e tal. Mas, infelizmente, a gente teve aí um entrevero, a gente teve um percalço no meio do caminho que envolveu o nosso amigo Sérgio Tavares. A gente tem tudo isso gravado em vídeo. A gente vai disponibilizar nas nossas redes mais para frente. Mas estamos aqui à sua disposição, mesmo. Obrigado, Didi. Bom te ver, irmão. Sérgio, querido, seja bem-vindo mais uma vez. Bom vê-lo e ouvi-lo. Você pode contar para a gente o que aconteceu, Sérgio? Sim, nós começámos logo cedo distribuindo vários panfletos destes aqui que diz: fora STF, Portugal não vos quer cá. Nós entregámos isto, temos imagens disto, a todos os participantes que entravam para o Gilmar Palusa. As reações eram hilariantes, alguns ficavam surpresos, outros sorriam, mas fizemos questão de entregar estes panfletos. Pusemos também centenas nos carros nas imediações e colámos cartazes gigantes também
com esta mensagem. Depois tivemos a oportunidade de confrontar o Barroso, foi o primeiro de todos. O Didi fez perguntas que ele não quis responder. Eu fiz um vídeo e depois vou partilhar com o Auriverde e vocês imaginem bem a cara dele. Didi conseguiu também depois confrontar ainda o Paulo Gonet também, o fantoche mestrado do PGR que criou falso acusação contra Jair Bolsonaro, e depois fomos para o outro lado onde é o Gilmar Palusa, que começou tudo no auditório grande, mas depois eles deslocam-se para a Faculdade de Direito e foi lá que conseguimos então confrontar Gilmar Mendes. O Didi fez perguntas sobre o que é que ele acha de haverem exilados do Brasil pelo mundo inteiro, mostrou o caso dele com o passaporte polaco. Eu não fui tão educado, eu fiz-lhe várias perguntas que eu vou partilhar depois aqui com a Auriverde. Perguntei porque é que ele criou o falso golpe contra Bolsonaro e o Gilmar Mendes sem resposta, sem passar reação, sem reação, a pensar, quer dizer, já nem em Portugal eu tenho paz. Seja como for, nós temos isso tudo gravado, vamos partilhar hoje com o Auriverde e a sensação que temos é que aquilo é não mais que um encontro de corruptos e de gente que quer fazer negócios, aparecer na fotografia, porque como nós falámos na live do Didi, os ingressos para o público em geral são 1.200 reais, 1.200 reais um dia, ou seja, 200 euros. Eles não querem a população a assistir a isto, eles só querem os deles, os que são convidados, e para não serem xingados. E o Didi fez a inscrição online, recebeu o credencial. Eu fiz a inscrição online, mas a mim não me deram a credencial. Eles disseram, não, você não está na lista, temos que ir pedir autorização. Eu quero dizer o seguinte, assim que eu encontrei o Barroso, né, eu fui muito educado com todos eles, evidentemente. Acho que não é o papel da imprensa a gente chegar lá para confrontar eles assim tão diretamente, você tem que ir comendo pelas beiradas. Aí eu perguntei ao Barroso, olha só, Pitoli, eu perguntei ao Barroso o que é que ele achava do Brasil hoje está exportando asilados e exilados políticos. E ele disse que isso era coisa da minha cabeça, que isso não existe não, que o Brasil não tem essa coisa não. Aí eu peguei o meu passaporte, que eu fiz questão de trazer hoje, peguei um passaporte que você conhece pessoalmente, Sim. Peguei esse meu passaporte e falei, Barroso, isso aqui, eu sou um asilado político, cara. Não é coisa da cabeça não, o Brasil hoje tem asilados e exilados políticos. E aí veio aquela turma do deixa disso, aqueles seguranças, aqueles puxa-saco do lado de Barroso, e não deixou a gente continuar a fazer essas perguntas para o Barroso. Com o Paulo Gonet foi a mesmíssima coisa. Esperei pacientemente ele dar uma entrevista para a TV Justiça lá do Brasil. Assim que ele saiu, eu perguntei, doutor Paulo, o que o senhor acha de ter asilados e exilados políticos no Brasil? Ele disse que também que isso não existia, etc e tal. Quis botar a mão na lente da câmera, o Paulo Gonet, a gente não deixou. Eu tenho tudo isso registrado, tenho tudo isso gravado. Enfim, Pitoli, eles nos acusam de viver no mundo paralelo. Mas quem vive no mundo paralelo não são eles, porque esse passaporte é real. Didi é real, a Elisa Robson é real, asilada política nos Estados Unidos, nós temos o Joel na Argentina, temos vários exilados no mundo inteiro. Então, assim, quem é que está fora da realidade? Somos nós ou são eles, Pitoli? E minha dúvida perfeito, Didi, minha dúvida, Sérgio e Didi, o cordão de puxa-sacos diminuiu ou está do mesmo tamanho? Porque não tem mais dinheiro do Banco Master para patrocinar a festa, não é? Embora já ouvi que Barroso Gonet participou, TV Justiça foi cobrir, né, com o nosso Lewandowski, Michel Temer, com o nosso lá, Alexandre de Moraes, a gente gravou tudo isso. Então o cordão está do mesmo tamanho? Quem é que está bancando isso, hein? Esse é o povo brasileiro que está bancando isso, com certeza, porque todos estes que vêm para cá têm as suas passagens pagas, hospedagem em hotéis luxuosos, e como vocês veem, aquilo estava, pelas imagens que nós tiramos, continuava bastante preenchido, mas com zero público geral. Portanto, é tudo convidados, bancados pelo governo brasileiro e pelo povo brasileiro, porque, como vos dissemos, os ingressos são 1.200 reais, 200 euros. Nem nós aqui na Europa temos capacidade de pagar isso para um evento destes. Portanto, todas as pessoas que estão lá estão bancadas pelo povo brasileiro, pelo governo brasileiro, e não deixa de... Eu confesso, Pitoli, o Didi, nós estávamos ao vivo também na live do Didi, que depois caiu, depois das agressões e tudo mais. Dá muita raiva o ar que eles... de soberba, de quem sabe o que fez e passeia como se nada fosse. Não, realmente ele foi pra cima do Gilmar Mendes mesmo, gente, tá? E aí, gente, agora vocês ficaram sabendo de tudo nos mínimos detalhes, depois de ver as imagens, depois de ver aqui a explicação dos dois jornalistas. E aí, quem vocês acham que foi realmente agredido? Porque eu acho que aqui na boca do Sérgio Tavares, se vocês repararem, tá bem vermelhinho, né? Segundo ele, foi uma cotovelada. Uma cotovelada é uma agressão? E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, porque eu tô vendo muito esquerdista aí nas redes sociais fazendo um alvoroço, né? Nossa, Gilmar Mendes foi agredido verbalmente na entrada do Gilmar Palusa. Os jornalistas
são isso, são aquilo. Aí quando a gente vai ver realmente a fundo o que aconteceu, realmente quem foi agredido fisicamente foi o jornalista Sérgio Tavares, para vocês verem como é que é essa imprensa esquerdista. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Tem mais chumbo grosso aqui pro lado do ministro Gilmar Mendes. Deputado aciona TCU para investigar gastos de autoridades do Gilmar Palusa. É aquilo que o Sérgio Tavares acabou de expor, que possivelmente, como agora não tem mais o Daniel Vorcaro para bancar, segundo ele, né? Toda essa farra do boi, agora restou para o povo brasileiro pagar por tudo isso. E claro que o Tribunal de Contas da União tem que ser acionado. O Tribunal de Contas da União é um órgão responsável para fiscalizar o que o governo Lula faz com o nosso dinheiro. Será que o Lula destinou dinheiro nosso, do nosso imposto, para custear essa viagem de luxo a Portugal de várias autoridades? Tá aqui, ó. O deputado federal Biratan Sanderson, do PL, protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União para apurar os gastos públicos relacionados à participação de autoridades brasileiras no Fórum de Lisboa em 2026, mais conhecido como Gilmar Palusa. Evento promovido pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, reúne integrantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresários, advogados e representantes de diferentes segmentos econômicos. Então tá aqui. Na petição encaminhada ao TCU, Sanderson, deputado, solicita a verificação de regularidade das despesas custeadas por órgãos públicos, incluindo passagens aéreas, hospedagens diárias e outros gastos vinculados a viagens internacionais dos participantes. Ou seja, toda essa farra do boi, do Gilmar Palusa, tudo, segundo aqui, a desconfiança pode estar sendo bancada com o nosso dinheiro, dinheiro que poderia estar indo aí para saúde, para educação, para infraestrutura, segurança pública, que está uma vergonha aqui no Brasil. Não, gente, tá? Pode estar sendo utilizada para bancar esse evento de luxo do STF em Portugal. E agora, gente, eu tive acesso aqui a uma notícia que eu vim correndo trazer para vocês. Parece que, ao que tudo indica, o Lula está realmente disposto a se humilhar, a se arrastar, a se ajoelhar perante Donald Trump para proteger os criminosos aqui do Brasil. Porque, pelo menos, olhando aqui a manchete dessa notícia, abre precedentes para a gente interpretar isso. Porque se o Lula for até Donald Trump e implorar que ele revogue, volte atrás nessa questão de declarar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, se o Lula fizer isso, a gente pode interpretar dessa forma? Será que a gente pode interpretar dessa forma? Lula querendo proteger os bandidos e criminosos? É muita humilhação, gente, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para insistir em um trabalho de cooperação no combate ao crime organizado, com o objetivo de evitar qualquer tipo de medida que venha a prejudicar o sistema financeiro nacional. Ainda não há uma data para essa conversa, mas Lula também quer evitar novos aumentos de tarifas na importação de produtos brasileiros, tá? O impacto mais imediato no Brasil da classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pode ser sentido no sistema financeiro, como o risco de sanções a empresas que investem ou transferem recursos em setores que podem ter infiltração das duas organizações criminosas. O receio é que a medida possa afugentar alguns investidores americanos no Brasil. Então, o que eu interpretei dessa matéria é que o Lula parece que está mesmo disposto a ir lá, se ajoelhar, implorar, se arrastar, gente, tá? No chão, implorar para Donald Trump voltar atrás nessa decisão de enquadrar o PCC e o CV como grupos terroristas, gente. Ou seja, resumindo para vocês, Lula realmente parece que está disposto a blindar, né? Proteger esses grupos, esses criminosos aqui no Brasil. Pelo menos deu para interpretar dessa forma. E agora, gente, a coisa realmente está feia pro Lula. Humilhante. Porque, assim, o não ele já tem, agora ele tá indo atrás da humilhação, né? Como eu disse para vocês. O Lula já levou um não sobre o Jorge Messias, agora ele quer a humilhação.
E o Lula está sendo aconselhado. Olha o conselho que ele recebeu. O Lula é aconselhado a fazer tete a tete com os senadores por Messias. Vocês acham que vai dar certo isso aqui, gente? Meu Deus do céu. Pensem, imaginem o Lula batendo de porta em porta, gabinete em gabinete no Senado Federal, conversar com cada senador para implorar, gente, eu imploro vocês, coloquem o meu amiguinho Jorge Messias, porque ele é um homem justo, íntegro, honesto, vai ser um ministro imparcial, vai ser um ministro justo, vai seguir a Constituição. Vai ser o Lula beijando a mão dos senadores. Vocês conseguem imaginar, gente, uma cena dessa? E a única pergunta que fica na minha cabeça é por que o Lula tá tão desesperado para colocar esse Messias no STF, gente? Porque, meu Deus, tem tantos outros aí nomes para colocar. Por que ele insiste tanto no Messias? Ele que corre o risco, inclusive, de ficar sem indicação nesse ano, porque vai que ele indica o Messias de novo, perde de novo e o trem fica pro ano que vem é o Flávio Bolsonaro que vai estar na presidência da República, se Deus quiser. O Lula está disposto a queimar um cartucho e depois pode ser tarde demais, gente, tá? É o desespero. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora essa aqui saiu na Folha de São Paulo. Trump dá fôlego à campanha de Flávio Bolsonaro. E essa é uma notícia que saiu na Folha que deixou o Lula desesperado, porque é exatamente isso que o Lula não queria, que o Flávio ganhasse fôlego. E parece que o Flávio conseguiu, para desespero do Lula, com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas é o grande foco de debate nas redes sociais nos últimos dias. O anúncio do secretário Marco Rubio veio 2 dias depois de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, dizer que pediu pessoalmente a medida a Donald Trump na Casa Branca. O fato serviu para abafar a negatividade sobre os áudios, tá, que haviam trazido contra o Flávio Bolsonaro. De 27 a 30 de maio, Lula foi o nome mais citado, do recorde sobre a discussão e apareceu em quase de 6 a cada 10 mensagens contra cerca de 4 e 10 do Flávio Bolsonaro. De acordo com a Palver, que realiza um monitoramento em tempo real em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp, no Telegram, as menções ao PCC e Comando Vermelho eram marginais até a noite de 28 de maio, quando a notícia da classificação se espalhou. Ou seja, gente, tá? Parou-se de falar no áudio do Flávio Bolsonaro e do Vorcaro e o assunto do momento foi a atacada de mestre do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. E eles diziam que o Trump sequer iria receber o Flávio Bolsonaro. Eu vi gente da esquerda, youtuber, influencer, dizendo o Flávio vai passar vergonha, o Trump não vai receber o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é presidente da República, então o Trump não vai receber. Aí o que aconteceu? Recebeu. Flávio diz que fez o pedido XYZ e o pedido sobre o Comando Vermelho PCC e organizações terroristas foi atendido assim, na velocidade da luz. Para desespero do Lula, foi mais rápido do que eles imaginavam. E segundo os esquerdistas, numa reunião de 20 minutos, hein? Lula teve reunião de 3 horas, não conseguiu absolutamente nada, porque realmente é um fracassado. E segundo aí os esquerdistas, o Trump recebeu o Flávio por 20 minutos, segundo eles foi por 20 minutos. E em 20 minutos, Flávio fez esse estrago na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos, porque tem mais, gente. E agora, a Polícia Federal pode acionar a Interpol para rastrear patrimônio de Daniel Vorcaro no exterior. Ou seja, a Polícia Federal fechando o cerco contra Daniel Vorcaro, gente, tá? Tá aqui na Gazeta do Povo. A Polícia Federal avalia solicitar a inclusão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na difusão prateada da Interpol, mecanismo criado para localizar bens e ativos de investigados em diferentes países. A medida integra as ações conduzidas no âmbito da Operação Compliance Zero, que busca rastrear
o patrimônio do empresário e de pessoas apontadas como integrantes do seu grupo. Fontes ligadas ao caso informaram que a possibilidade já entrou na discussão com o secretário-geral da Interpol, Valdecir Urquiza. A Polícia Federal considera que a ferramenta pode ampliar a capacidade de identificar bens e valores eventualmente mantidos fora do Brasil. A chapa está esquentando para o Vorcaro, gente, tá? Usar mecanismo, né? A Polícia Federal se juntando com a Interpol para localizar ali os bens do Daniel Vorcaro. E para finalizar, a notícia não é boa para o Lula, gente, tá? Nota de Lula admite terror por razão política. Nota de Lula admite terror. Ou seja, desespero, né, sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A designação do Comando Vermelho PCC como grupos terroristas pelos Estados Unidos causou reações interessantes. A única importante, a do governo Lula, tá? Descontado possível efeito eleitoral, claro ainda, invisível a olho nu. Não vou comentar aquela desembargadora que disse que o preço da Coca aumentou, né, gente, tá? Mas, segundo aqui o comentarista, essa decisão do Donald Trump com relação ao PCC e Comando Vermelho pode trazer um impacto muito grande, negativo, para Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê, gente? Aqui no Brasil, o Lula é conhecido, tá, nitidamente por se lixar para a segurança pública no Brasil, para a segurança do povo brasileiro. Basta vocês verem o valor que o Lula destina para a Lei Rouanet, para os artistas, né, para os jornalistas, aquele pessoal lá que ajudou a colocar ele na presidência, e o dinheiro que o Lula destina para combater o crime organizado, para melhorar a segurança pública. Nítida, a diferença, gente, é grotesca. Tudo para o Lula é questão de prioridade. Prioridade é destinar muito dinheiro para a Lei Rouanet. Para a segurança pública, agora o Flávio Bolsonaro vai lá nos Estados Unidos e faz esse golaço, esse voleio, gol de placa. Aí o Lula começa a entrar em desespero. Gente, tá? Essa questão da segurança pública, né? O Lula se lixar para a segurança pública, a gente já tinha avisado que esse era o tema que ia derrubar o Lula. Quantas vezes eu já não disse isso aqui para vocês? Gente, prestem atenção. Nesse tema, segurança pública, combate ao crime organizado, esse tema vai derrubar Lula da Silva. E o Flávio Bolsonaro pegou bem lá no meio da ferida, pegou um ferro pontiagudo e foi bem lá no meio da ferida do Lula. Exatamente o combate ao crime organizado, a segurança pública, que o Lula sempre se lixou para esses temas aqui no Brasil. A conta chegou para o Lula, só que chegou com juros e correções, porque ainda tem ajuda, né? Flávio ainda está tendo a ajuda do próprio Donald Trump. Gente, eu disse para vocês, eu disse que esse tema ia derrubar o Lula. Vamos falar sobre essa treta, essa briga feia que aconteceu lá em Portugal. Agora, gente, há poucos minutos que eu tô gravando aqui esse vídeo. Pois bem, gente, tá? A esquerda tá dizendo que o ministro Gilmar Mendes foi agredido verbalmente por um jornalista de direita. Trata-se do Sérgio Tavares, gente, tá? Jornalista Sérgio Tavares ficou ali na espreita, na entrada do evento do Gilmar Palusa e pegou o Gilmar Mendes no flagra ali, entrando no evento, partiu pra cima do ministro Gilmar Mendes, fez ali algumas perguntas que deixou o ministro extremamente incomodado. Aí os seguranças foram pra cima do jornalista. Aí eu quero que vocês assistam e vocês me falem, porque alguns da direita estão dizendo que, na verdade, quem foi agredido foi o Sérgio Tavares, jornalista de direita. Agora eu vou colocar as imagens aqui na tela e vocês vão colocar aqui embaixo quem vocês acham que realmente foi agredido. Se o Gilmar Mendes foi agredido verbalmente ou se os seguranças de Gilmar Mendes é que agrediu o jornalista Sérgio Tavares. Vejam só agora aqui na tela para vocês assistirem nos mínimos detalhes. Vejam só, esse é o momento em que ele está chegando ali no evento do Gilmar Palusa. Vejam só. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura
de ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente, um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura, não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. STF de merda, filhos de uma ganda puta. Gente, tá? Depois desse Merda. vídeo... STF. Depois desse vídeo aqui que reverberou muito nas redes sociais, a esquerdalhada está dizendo que o ministro Gilmar Mendes foi agredido verbalmente. Agora eu vou trazer um outro vídeo aqui, logo em seguida eu vou trazer o próprio Sérgio Tavares explicando os detalhes de tudo o que aconteceu. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês esse outro vídeo aqui do Didi Red Pill, gente, tá encurralando Paulo Gonet e o ex-presidente do STF, o Barroso, aquele que não aguentou lá a Lei Magnitsky e pediu para sair do STF. Ele foi lá, encurralou o Paulo Gonet, fez uma pergunta que deixou o Paulo Gonet irritadíssimo. E o ex-ministro, né, Roberto Barroso, ficou devastado com a pergunta que ele recebeu. Vocês vão assistir agora, vejam só. Aqui com ele. Doutor Paulo, um segundinho aqui, por favor. Só uma pergunta. Não, eu queria saber do senhor o que o senhor acha do Brasil ter asilado e exilado políticos. Não precisa colocar a mão na minha cara. Mas não se meta não. Estou perguntando aqui ao doutor Paulo Gonet o que é que ele acha de ter asilados e exilados políticos do Brasil. Não me toque. Eu não encostei em você. Não me toque. Certo? Ministro, uma pergunta ao senhor, por favor. O que é que o senhor acha do Brasil hoje ter asilados e exilados políticos? Eu não sei nem do que você está falando. O senhor não sabe o que você está falando? Então deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui é um passaporte de um asilado político. Eu sou um asilado político, ministro. Não me toque não, irmão. Não me toque não. Não me toque não. Aqui não é... Aqui com ele. Doutor Paulo. Aqui não é Brasil, né? Lá é Portugal. Lá tem liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É totalmente diferente do que está acontecendo aqui, segundo alguns juristas, totalmente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso e o Paulo Gonet encurralados ali por jornalistas na entrada do evento do Gilmar Palusa.